Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá? Como eu havia dito, hoje nós vamos ter a explicação da aula de sábado, onde vocês receberam o texto que falava sobre a fórmula do termo geral de uma PA. Nós vimos que a PA é uma sequência numérica e a sua representação algébrica fica sendo A1, A2, A3, a n-1, que é o 1 antes do último, e a n, que seria o último. Para você poder calcular qual é um desses termos, qual é a razão, quem é o primeiro, quem é o último termo, nós utilizamos essa formulinha aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Mas quem são esses termos representados por essas letras? A n é o enésimo termo, ou termo geral, ou último termo, tá? Pode ver ele aqui, último termo. Quem é o A1? A1 é o primeiro termo, identificado pelo número 1. Quem é o N? N é o número de termos, ou seja, a quantidade de termos que tem a sua PA. E a razão significa que é o número que você tem aqui na sua progressão, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Como que eu encontro uma razão? Vocês já aprenderam. A razão você a encontra através do quê? Do segundo menos o primeiro. Como vocês viram a tela seguinte que eu acabei de colocar aí, ela fala sobre os exemplos. Você tem aqui 5 exemplos de como utilizar a fórmula. Eu vou fazer cada um desses exemplos para vocês na lousa, mostrando como que se utiliza a fórmula e a partir daí vocês irão resolver os exercícios que eu passei no sábado, tá? Esses 5 exercícios têm relação com os exemplos que foram colocados para você. Daí, nós vamos agora fazer os exemplos na lousa e assim vocês entenderem o que significa, então, a fórmula de uma progressão aritmética. Vamos até a lousa. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Ele pede para você encontrar o termo geral, tá? Ou seja, ele está pedindo para você encontrar o AN. Qual é a fórmula do AN para essa PA? Para você encontrar a fórmula do AN, que é o termo geral para essa PA, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever a fórmula. Tá? AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes o R, que é a razão. E o que nós vamos fazer? Olhar para a nossa PA e encontrar os termos que são possíveis aqui. Então, eu tenho aqui AN, A1, N e o R, que é a minha razão. Correto? A partir daí, eu verifico. AN, o último termo, eu não tenho. A1, primeiro termo, é o 4. N é a quantidade de termos. Eu não defini quantos termos tem a minha PA. Então, eu também não tenho. E a minha razão? A razão é o segundo menos o primeiro. Então, é 7 menos 4, que é igual a 3. Ok? Então, nós vamos substituir na nossa fórmula os valores que encontramos aqui. AN, não encontrei. Então, eu tenho que o AN é igual a 1, 4, mais n menos 1. O n eu também não tenho. N menos 1 vezes a razão. Eu encontrei a razão. É o segundo menos o primeiro. 7 menos 4, 3. Agora vamos resolver para acharmos o termo geral. Então, o que eu faço? Resolvo o primeiro parênteses. Não tenho como subtrair uma variável de um número. Então, eu aplico a distributiva 3 vezes n e 3 vezes menos 1. Eu fico assim com AN é igual a 4, 3 vezes n, mais 3n, 3 vezes menos 1, menos 3. Olha só, eu tenho 3n e o 4 e o menos 3. Tá? Então, o meu AN vai ser igual a 4 menos 3, 1, mais 3n. Essa é a fórmula do termo geral desta PA, ok?
Sempre que pedir o termo geral de uma PA, você vai verificar que o AN e o N não irão aparecer. E é assim que você vai resolver. Esse é o primeiro exemplo e tem lá um exercício para ser feito semelhante a esse. Vamos agora ao segundo exemplo. Qual o 20º termo dessa PA? Então veja bem, eu tenho a PA que é AN, 3, 8 e reticências. Quem é o 20º termo? É o A20. Quem é o 20º termo? O A20. Para eu descobrir o 20º termo, eu vou utilizar a fórmula, sempre a mesma. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então vamos lá e verificarmos. Quem é o nosso AN? Quem é o nosso A1? Quem é o nosso N? E qual é a nossa razão? Então vamos ver. AN. AN é o 20º termo. É esse A aqui. Então eu não sei quem ele é. Quem é o meu A1? Eu olho na minha PA e vejo que é o número 3. E o N? Se eu quero o 20º termo, o N é a quantidade, é o 20. Qual é a minha razão? A razão é o segundo menos o primeiro. Então é 8 menos 3, que é igual a 5. Pegamos esses valores e substituímos lá. O AN eu não tenho, então eu continuo com AN. O A1 é o primeiro termo, 3. Mais o N, agora é 20. Menos 1, que multiplica a minha razão, que é 5. Ok? Veja bem, dentro do parênteses eu tenho dois numerais. Não é como no exercício primeiro que tinha a letra N. Então você resolve primeiro o que está dentro do parênteses, ficando com AN igual 3 mais 19, que multiplica 5. O que nós aprendemos? Primeiro multiplica e depois soma. Então você vai primeiro fazer essa multiplicação. Então o seu AN vai ser igual a 3 mais 5 vezes 9, 45, que vão 4. 1 vezes 5, 5. Com mais 4, 9. E você tem aqui o final, 3 mais 95, o seu AN, que é o 20º termo, é igual a 98. Terminando assim o segundo exemplo. Deu para entender? Tá? Façam, observem direitinho e resolvam aí os exercícios lá referente a esse segundo exemplo. Tudo bem? Vamos para o terceiro exemplo. Então vamos lá. No exercício 3, ele pede para você fazer o quê? Determinar o número de termos. Número de termos é o N, que representa a quantidade de termos. Veja a nossa PA. Começa com menos 3, passa para 1, depois 5 e vai até o 113. Quantos números, ou seja, quantos termos tem essa PA? É isso que ele quer saber, é o N. Então vamos montar a nossa fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Voltamos aqui e vamos descobrir quem é o AN, que seria o último termo, quem é o nosso A1, quem é o nosso N e qual é a nossa razão. Vamos lá na PA verificar o que a gente tem. AN, último termo, olha ele lá, 113. 113. A1, primeiro termo, está aqui, 3 negativo. N é o que ele está perguntando, você não tem. E qual é a razão? É o segundo menos o primeiro, então é 1 menos o menos 3. Olha lá, 1 menos o menos 3. Quem é 1 menos menos 3? É 1 mais 3. Ou seja, a nossa razão é 4. Vamos para a fórmula. AN, 113. 113, que é igual a 1.
menos 3, mais n, eu não tenho, n menos 1 vezes a razão, 4. Novamente, nesse exercício, nós temos que resolver o parênteses. Verifica que o parênteses tem uma variável n e o número 1. Então, não é possível fazer n menos 1. Então, fica 4 que multiplica n, 4 que multiplica 1. Então, eu vou ter aqui 113, que é igual a menos 3, 4 vezes n mais 4n, 4 vezes menos 1, menos 4, correto? Eu tenho agora aqui 113, que vai ser igual, veja bem, 3 negativo não pode somar com 4, porque ele tem n, mas ele pode fazer a relação dele com este outro número aqui. Então, eu tenho 3 negativo com o 4 negativo. 3 negativo com 4 negativo dá 7 negativo, mais 4n. Eu não quero saber, não é o valor de n? Então, esse 7 negativo, colocamos aqui o seu simétrico. O que é o simétrico? Mesmo valor com sinal contrário. Então, eu tenho 113 mais 7, que é igual a 4n. 113 mais 7. 113 mais 7 dá 120. Isso aqui é 4n. Só que eu não quero saber o valor de 4n, eu quero saber o valor de apenas 1n. Esse 4 está multiplicando n. Se 4n são iguais a 120, 1n só vai ser o 120 dividido por 4. Então, eu tenho 120 dividido por 4 é o valor de n. Isso implica dizer que o nosso n é igual a 30. Ok? O que nós temos? Ele pergunta o valor de n, ou seja, do 3 negativo até o 113, com a razão 4, alterando de 4 em 4, você vai encontrar 30 termos. Ok? Vamos para o quarto exemplo. Então vamos ver. 4 exemplos. Achar o número de múltiplos do número 5 compreendidos entre 21 e 625. Múltiplos de 5 significa que você estaria fazendo a tabuada do 5. E a tabuada do 5 nada mais é do que 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Tá? Então ele quer saber quais são, tá, entre o número 21, ok, até o número 623, quantos números múltiplos eu tenho aqui. E se eu observar aqui, eu sei que múltiplos de 5 é tudo de 5 em 5. Então, o meu A1, que é o primeiro, vai ser quem? Qual é o número terminado com 5 depois do 21? 25. E o meu AN? Qual é o número anterior a 623? Que é divisível por 5. Porque o número 5, ele divide todos os números terminados em 5 e 0. Então, aqui seria 620. Tá? Então, é isso que ele quer saber. Eu tenho A1, 25, AN, 625. Correto? E se os meus múltiplos são de 5, eu já sei, logicamente, que a minha razão também é 5. E o que eu quero saber? Eu quero saber achar o número de múltiplos, ou seja, a quantidade, que é o n. Então, vamos para a fórmula? Então, eu tenho AN, que é igual a 1, mais n menos 1 entre parênteses, vezes a razão. O que nós temos aqui? Quem é o nosso AN? 620. Quem é o nosso A1? 25.
Qual é a quantidade de múltiplos? Eu não sei. Começa com 25 e termina com 620. Nem imagino quantos são. E qual é a minha razão? Eu nem preciso fazer o segundo menos o primeiro, porque se são múltiplos de 5, a razão é de 5 em 5. Então vamos fazer? A n 620, que é igual a 1 primeiro 25, mais a quantidade que eu não sei, menos 1 entre parênteses, vezes a minha razão, que é múltiplo de 5, que é de 5 em 5. Veja bem, mais um exemplo como no anterior. Olha aqui, dentro do parênteses eu tenho n e o menos 1. Então, 5 vezes n e 5 vezes menos 1. Então, nós teremos que 620 é igual a 25 mais 5n, 5 vezes n, menos este 5. Lembra do exemplo anterior? Eu tenho aqui o 25 e tenho aqui o menos 5. A relação é entre esses dois e não com 5n. Então, eu fico com 620, que é igual a 25 menos 5, 20, mais 5n. O 20 não tem variável n, então eu preciso do seu simétrico no primeiro membro, ou seja, trocar o sinal. Então fica 620 menos 20, que é igual a 5n. 620 menos 20, que é o nosso próximo cálculo, vai ser 600, que é igual a 5n. O que nós falamos? O 5 está do lado do n multiplicando, é uma quantidade. Eu quero saber apenas um n. Então, esse 5 passa dividindo. Então, fica 600 dividido por 5, que é o nosso n. Implica dizer que o n é igual a 120. Esta é a quantidade de múltiplos de 5 que existe entre 21 e 623. Ok? Vamos então para o quinto e último exemplo. Então vamos lá ao nosso quinto exemplo, tá? Desculpem as falhas aí nos exemplos anteriores, eu acabei falando 625 e era 620. Dá uma olhada lá, tá bom? O valor que você tinha que colocar lá era entre 21 e 623. Então, logicamente, o anterior a 623 era o 620, tá bom? Corrigido o erro do exemplo anterior, vamos para esse aqui. Interpolar 5 termos aritméticos entre 6 e 30. Então, vamos entender o nosso texto. A palavra interpolar significa colocar entre, colocar no meio, entre os dois números. 5 termos aritméticos, ou seja, 5 números. Então, ele está dizendo o seguinte, que a sua PA, tá? Ele está dizendo que a sua PA, ela começa com 6. Vamos interpolar? Vamos. Depois eu tenho mais um número aqui, um outro número, mais um e mais um. Ok? 5 números. E vai terminar com 30. Olha só aí. Eu tenho que colocar uma sequência de números que começa com 6, termina com 30 e que vai somando direitinho e dá certo. Tá claro? Então vamos para executar este exercício, utilizamos a nossa formulinha. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Vamos ver o que a gente tem. AN, A1, N e a razão. Para eu interpolar, eu preciso do último, 30. Preciso do primeiro, 6. Preciso da quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A PA tem 7 números.
E qual é a razão? Não sei, se eu soubesse eu já teria colocado. É a razão que eu não sei. Vamos substituir a N 30, que é igual a 1, 6, N menos 1, 7 menos 1, vezes a razão. Não sei. É o R. Vamos resolver. Dentro do nosso parênteses, temos dois valores numéricos. Então, esses valores podem ser calculados. Ficando 30 igual 6 mais 7 menos 1, 6 vezes a razão R, 6R. No exercício anterior, nós tínhamos N e os valores nós passamos para o primeiro membro. Nesse daqui, eu tenho 6 R's. Então, esse 6 que não tem R, coloca-se o seu simétrico aqui, ficando 30 menos 6, que é igual 6R. 30 menos 6, 24, que é igual a 6R. Então, nós passamos o 6 para cá, efetuamos 30 menos 6 deu 24, temos 6R, esse 6 passa dividindo. Então, ficamos com 24, que é igual, tá, a R, sendo 24 dividido por 6. Isso implica dizer que o nosso R é igual a 4. Mas era a razão que ele queria saber? Não, ele quer saber a interpolação. Então, você vai escrever aqui a sua resposta. A sua PA será 6 mais 4, 10 mais 4, 14 mais 4, 18 mais 4, 22 mais 4, 26 e o último número com mais 4, 30. Você interpolou 5 termos aritméticos entre 6 e 30. Tá claro? Terminamos aí os 5 exemplos. Vocês observam cada um deles, destes exemplos aí que você tem, e olha lá como é que é feito o exemplo. Vai lá no exercício, tá? E verifica direitinho como é que você deve fazer. Tem 5 exemplos e mais 5 exercícios, tá bom? Bons estudos para vocês e espero receber os exercícios durante essa semana, que sexta-feira nós teremos a nossa próxima aula e sábado também. Até lá, pessoal!